Nossa boa noite para o Muricy Ramalho. E a pergunta que está todo mundo fazendo. Muricy, ideia de voltar quando? Esse ano, ano que vem, não volta mais? O que está pensando em fazer? Boa noite e obrigado por atender o nosso convite. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos. Estou descansando bem, estou fazendo uma coisa que há muitos anos não fazia, que é ficar com a família, viajando um pouco. Claro que agora voltando a ver um pouco de futebol também. Mas realmente o meu pensamento é de voltar o ano que vem só. No começo do ano que vem, claro que se aparecer uma coisa muito boa, como apareceu agora há pouco tempo, né? Mas realmente quero ficar um pouco, quero descansar, quero ficar um pouco fora e estudar um pouco. Mas o mais importante é que estou vivendo um pouco, né? Eu não sabia que tinha vida fora do futebol, né? Quando você falou, apareceu agora há pouco, o que foi? Apareceu, eu fui para a Itália, fiquei um tempo lá e apareceu antes da minha viagem 3 times pesados, fortes, né? Mas eu não gosto não gosto quando os treinadores fazem isso, quando recebem um convite ele fala não e põe isso na mídia, ou seja, eu acho que fica muito chato para o dirigente, né? Para o próprio treinador que vai assumir depois, o próprio treinador que está lá também, sabe? Então não gosto desse tipo de treinadores, né? Então, já que você fala não, então não tem que estar conversando, né? Então recebi, e não foi sondagem, quando é dirigente é proposta, né? Então, mas não cheguei nem a conversar nada, porque disse que esse ano não quero trabalhar. Depois nós vamos falar só de futebol, mas só para encerrar esse caso, você tem problema de diverticulite, uma doença chata, né? Muito chata. E parece que não tem como você tirar a diverticulite, não é uma simples operação. Dá para trabalhar ainda assim? Não, a minha não tem condições porque já está o intestino todo tomado, né? Então eu tenho que cuidar da alimentação, né? De grãos, todo esse tipo de coisa, né? Não, trabalhar dá. Claro que o estresse também ajuda a piorar isso, né? Mas dá para trabalhar desde que eu me cuide bastante, principalmente na parte alimentar, né? Michele, pois não. Bom, muita gente mandando e-mails, fazendo perguntas aqui para o técnico Muricy Ramalho. A primeira pergunta que eu vou fazer aqui para o Muricy é o seguinte: você deu uma entrevista há pouco tempo dizendo que você teve um professor, que foi o Tele Santana, que te fez ser técnico, né? Que você viu alegria nele, você viu tristeza nele, você viu a doença dele e que tudo isso te preocupa bastante, porque você vai fazer 60 anos agora em novembro. E justamente a idade... Quanto você vai fazer? 60. 7-0? 60? 6-0. Não é 70 igual você, Flávio, é 60. 10 anos. Aqui só quem tem 70, que eu saiba, é só o Chico, mas ninguém. 71. E aí você comentou nessa entrevista que viu o Tele Santana, quando estava com essa idade, começar a ter os problemas que ele teve e que você não quer acabar como ele acabou. Então eu queria que você me dissesse um pouquinho, falasse sobre isso e como que você pretende voltar a trabalhar com futebol, mas não deixar que o futebol acabe com você. É verdade, acontece que eu escolhi, né, ser muito parecido com o Tele, porque primeiro eu achava, ele foi meu treinador também, né, antes de eu ser auxiliar dele, foi meu treinador. Então, porque queria ser que nem ele, porque pela pessoa que ele era, né, pelo profissional, pelo treinador, por tudo, por um bom exemplo, eu queria ser parecido com ele, entendeu? A única coisa que eu não queria ficar foi o final, que foi muito difícil, a doença que eu presenciei, que começou a gente já a olhar isso. Isso eu não quero, porque essa doença que ele teve foi muito em relação ao futebol. Porque o Tele morava no CT, o Tele acordava às 6 horas da manhã, ele ia no campo, pegar grama, brigar com os jardineiros. O Tele era um cara muito trabalhador e também vi ele várias vezes abandonado, ou seja, porque não pensa que ele era um dos melhores treinadores do mundo, que na hora certa que ele perdia um jogo e perdeu vários importantes, o vestiário lá no que hoje a gente se troca lá os técnicos, quando ganhava ficava uma fila lá, né? Isso também não deixei fazer comigo não. Era uma fila e também quando perdia abandonavam ele, aí eu tinha que levar ele pro CT de carona, né? Nossa, não tinha nem carro para levar nada? Ele sentia muito triste. Vê, Maurício, me abandonar. Eu falei, não, isso aí é coisa do futebol. Eu tentava convencer o cara que, né, super campeão como ele. Mas acontece, entendeu? De quando enchia de gente vestiário quando ganhava, até ir embora para minha casa.
Mas quando eu perdi, eu estava lá do lado dele porque eu sabia que eu ia levar ele para a Barra Funda. Então, isso fazia muito mal para ele, né? O reconhecimento. Então, isso eu não quero, realmente eu não quero. Por isso que eu resolvi esse ano dar uma parada, né? Conversei com a diretora de São Paulo que precisava parar, passei por uma cirurgia e devo voltar, se voltar o ano que vem, realmente com uma coisa muito boa. Hoje, graças a Deus, posso escolher. Porque fiquei muitos anos trabalhando, então tenho essas condições de escolher uma coisa boa. Então, se tiver condições físicas, que eu estou bem hoje, por exemplo, hoje eu estou zerado, eu volto a trabalhar. Então, é claro que uma coisa muito boa. Ô, Muricy, posso fazer uma pergunta quantos que a amigos, Fátima já te tá passo, fazendo? quantos amigos você tem No futebol? no futebol? É muito... Tô falando amigo. Amigo, eu sei. Tenho muitos conhecidos, né? Conhecido eu tenho muitos. Amigos realmente é pouco no futebol, porque... Dá para encher duas mãos? Não dá. É difícil, porque o futebol, rapaz, você sentir do seu lado um cara realmente que... Por exemplo, eu tenho um que esse pode pôr a mão no fogo, que é o Tata. Esse aí, cara, esse aí vai comigo até... Né? Esse eu tenho certeza, né? Mas tem muitos realmente que é difícil. No momento ruim, o cara se afasta. Essa é a pior coisa do técnico. O técnico é muito solitário, né? Ele está cercado de muita gente, ao mesmo tempo ele é muito solitário, ele é muito sozinho. Ainda mais quando se perde, né? Quando se ganha, todo mundo ganha, mas quando perde, ninguém tem coragem de assumir a derrota. Então, eles preferem apontar o técnico. Isso é a pior coisa para o treinador, é isso. Quando as pessoas que estão do lado dele se afastam e apontam ele como a culpa da derrota. Então isso aí realmente é complicadíssimo. É mais fácil apontar um culpado do que usa de escudo, né? O Chico vai colocar, vai fazer uma Porque a pessoa não tem coragem de assumir também, junto com ele, a derrota. Assume a vitória, né? Porque a derrota é de muita gente também, né? Não é só do técnico, né? Porque isso é uma coisa coletiva, mas no futebol ninguém se assume. A Fátima Ruggeri, que é a nossa gerente de esporte, ela me manda aqui uma pergunta pelo WhatsApp, que eu acho legal fazer para você. Ela que é mãe e agora é avó também, então você sabe que mulher sente à distância o drama da maternidade e da paternidade. Então ela faz uma pergunta muito legal para você. Chico, pergunta para o Muricy se não dói ver seu time crescer longe dele. É profissional, é verdade, mas ele largou por saúde e era o time dele, coisa de pai. Aí eu falei para ela assim, boa pergunta, vou fazer. Ela falou assim, coisa de mãe. Então, eu acho legal essa pergunta que ela está fazendo, porque, na verdade, o São Paulo tem crescido. E esse time era seu, pô. E, de repente, o outro vai pegar a glória. Como é que é ver o filho que você criou com carinho, com amor e tal? Ele muda de opiniões lá dentro, que quando a fase não está boa, aí eles reclamam que algumas contratações que nós fizemos não foram boas. Aí, quando se ganha, esquece esse tipo de coisa. Então, a gente está acostumado no futebol. O legal é ver os jogadores que nós trouxemos que estão indo bem, entendeu? Isso é muito legal para a gente. E o time também, né? Que a gente tem amigos lá dentro. A gente torce no futebol realmente para os amigos, né? Então, a gente tem amigos lá dentro. Então, é legal ver o time estar crescendo, entendeu? O duro é quando não estava assim, há uns 2 semanas atrás, que não estava bem, aí tem esse comentário, não, mas aquele jogador que trouxeram não é bom, o Sutorião não é bom, aquele outro não é bom. Aí, sabe, isso não é bom, mas agora com certeza está indo bem. Como diz o Vanderlei Nogueira, quando filho de pai bonito, de filho bonito, todo mundo é pai, todo né? mundo é pai. Mas a gente fica contente porque os jogadores que nós trouxemos estão indo bem e a gente tem muitos amigos lá dentro. Então a gente fica contente que eles estão indo bem, porque eu sei que está numa fase ruim, é difícil demais. Então agora, com essas 2 vitórias, realmente está muito bem. Aliás, o Vanderlei, quero te dar os parabéns, que essa frase que você vive falando aqui, ela foi, na verdade, escrita com outro sentido por um filósofo francês chamado Louis Althusser, que já faleceu. Ele escreve, outro dia eu estava lendo um texto dele, e tem lá no meio da... Assim, afinal de contas, quando a criança é bonita, todo mundo é pai. Ele solta isso lá no meio da frase. Lembrei de você na hora. Falei assim, olha, tá vendo? O meu guru, além de ser guru e de levitar, né, com os incensos e ser um budista de carteirinha, ele também é um filósofo, né? Quer dizer, e gosta de coisas, e sabe muito bem a relação do micro com o macrocosmo. Sabe como é que é o microcosmo? Vamos à pergunta. Isso posto, saindo da minha meditação. É verdade. Filosófica. Queria perguntar para o Muricy, foi muito enaltecido aí, quando nós mostramos o que fez o São Paulo, o futebol mostrado pelo Pato. Ele está jogando diferente,
em relação, posicionamento, claro, em relação ao que jogava quando você estava lá? Tá jogando aberto, né? Ele jogava mais centralizado, solto, atrás do atacante, né? Porque eu acho que o Pato não pode ser o referência, né? Ele tem que jogar com o atacante na frente dele, que no caso é o Luiz, e ele vem por trás, né? Como ele jogou várias vezes no São Paulo. Comigo ele jogou aberto, mas pelo lado direito já, né? Algum tempo atrás, não se sentiu bem, mas ele jogou aberto pelo lado direito, né? No Milan também jogou aberto também. Então ele tem condições, ele é muito inteligente, né? Quando você põe ele para jogar, ele se acha fácil. Então, é um jogador que realmente, quando está bem, ele desequilibra mesmo. Godoy, sua pergunta para o Muricy? Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que eu encontrei sexta-feira lá em Rio Preto, o Chico Mata, Ana Lu, Guilherme Cola, Vivi, Carlos Brunca, Thelma, Felipe Mata, Liz. São americanos e palmeirenses, os que são americanos aqui, porque são torcedores do São Paulo, Corinthians, Santos. Pessoal lá do condomínio Monte Carlo, em Guapiaçu, e do condomínio Ilhéus, lá em Rio Preto. Se você me permite, antes de fazer a pergunta, eu quero dizer que eu não concordo com essa tão propalada evolução do São Paulo, não. O São Paulo ganhou de pé de rato aí, o time que está no rebaixamento, e tomando sufoco, e possibilitando oportunidades de tomar gol. Como o time é ruim, se não fosse ruim não estava lá embaixo, Avaí engrossou, o Vasco, se o Reasco não fosse ruim do jeito que é, o placar não seria aquele. Coritiba hoje a mesma coisa, não é? E o teste bom vai ser contra o Sport. Contra o Sport vai ser um teste para valer. Né? Perdeu do Palmeiras de goleada e o Atlético Paranaense mantendo o tabu sem jogar nada. Quando o Muricy estava lá, por ser brasileiro, e alguns jogadores desses que estão se rebelando aí, deviam obrigação moral para o Muricy, eles não se rebelavam dessa maneira. Estão se rebelando porque a diretoria é frouxa porque se for chamar a atenção, o jogador vai falar, pô, vocês querem me chamar a atenção, por que vocês não cumprem a obrigação de vocês? Paga o que vocês devem, pague em dia, direitinho, para vocês exigirem alguma coisa. Então, a diretoria que não cumpre com as obrigações não pode exigir nada do funcionário. Rebeldia pura de quem, na minha opinião, ajudou, contribuiu e agiu diretamente para derrubar o Muricy. Derrubar o Muricy. Gente que deve obrigação para o Muricy, que o Muricy pediu para contratar, pediu para renovar o contrato, pediu para ficar lá. Não agiram com lealdade com o Muricy. Então, se não tiveram lealdade com o técnico, vão ter lealdade com o estrangeiro que conheceram ontem. E na entrevista, quando ficaram sabendo que ele viria, teve jogador que já mostrou lá na entrevista, antecipando e antecedendo que não se daria bem. E não deu outra. Agiu dessa maneira. Então, isso que está acontecendo aí é muito fácil de ver. Se não tiveram lealdade com o técnico, que ajudou, você acha que vai ter lealdade com o companheiro que é concorrente da posição dele? Não vai ter. Esse mal que tem o São Paulo, que chama Paulo Henrique Ganso, o Muricy, ele tem um problema, ou é psicológico, ou é físico, ou é clínico. Alguma coisa ele tem que ninguém revela e tem que engolir ele. Ele já derrubou todos os treinadores que passaram por lá. Não jogou com nenhum deles. E vai derrubar o Osório se o Osório manter ele como titular. Agora eu queria perguntar para o Muricy o seguinte, Muricy, o Pato disse que agora ele conseguiu jogar na posição que ele quer, que ele rende, porque ele foi lá conversar com o Osório. Você nunca deu liberdade para ele conversar com você? Você não percebeu isso, Muricy? Que ele joga bem como Robin? De ponta, cortando por dentro e chutando. Como é que você não viu isso, Muricy? Nós já conversamos bastante com ele mesmo. Realmente, quando ele chegou, principalmente que ele não estava se achando, não estava dando bem. Também na pré-temporada em Orlando, conversamos bastante. Jogou do lado sim, mas não do lado esquerdo, jogou do lado direito, como eu falei agora há pouco. E às vezes o jogador é assim, mas tem toda a liberdade. Lá todos têm liberdade de conversar. Claro, desde que a conversa seja também pro lado coletivo também, né? Mas ele conversou várias vezes. Você é um garoto que conversa com todo mundo, é um bom cara, um bom profissional e um bom jogador, né? A gente realmente, a carreira dele, se ele continuar do jeito que ele está agora, nessa boa fase, ela vai realmente deslanchar. Eu acho que só falta isso, essa sequência que ele está tendo no São Paulo agora. Então ele está mostrando a diferença e faz diferença, que ele é muito inteligente. Então é um jogador que, esse sim, você pode conversar, né, com ele e confiar nele. Porque esse é um cara confiável e ouve. O Pato é um cara confiável. Muito confiável, ouve,
né? Senta com você, como várias vezes sentamos, então... E esse é um jogador, cara, que a gente torce para ele ter essa sequência, né? Porque você vê que ele faz coisa como ele fez no terceiro gol aí, é só o cara que sabe fazer isso aí. Claro. Ele é muito inteligente, entendeu? Então a gente espera que ele tenha essa sequência aí do que ele está tendo agora no São Paulo. Michele, vamos colocar mais telespectador? Vamos sim. Olha, Muricy, gente, eu quero agradecer a participação de vocês aí de casa. Muita gente mandando e-mail, muita gente escrevendo aqui. Tá difícil até de selecionar as perguntas. Mas uma pergunta que é recorrente aqui, não para de chegar, daqui a pouquinho eu vou colocar as fotos e os vídeos também, tá bom? Nossa internet já voltou a funcionar, você pode assistir o programa pela internet, já faz um tempinho, já voltou a funcionar logo aí nos primeiros 20 minutos do programa. Mas todo mundo aqui, praticamente a metade dos e-mails, Muricy, o pessoal pergunta o seguinte, talvez você não queira responder, mas... Pergunta o João Edson Mazari, o Sérgio Roberto da Silva, Shirley Rosinha Gomiero. Muricy, gostaria de saber se você aceitaria um convite para comandar a seleção brasileira. Olha, eu tive a oportunidade, vocês sabem, né? E porque já expliquei isso muitas vezes, porque eu não aceitei, né? Porque eu não achei, assim, um negócio, pela conversa, uma coisa muito séria, uma coisa assim que tinha muita convicção ali do que estava acontecendo. Amigo, que faro que você teve, hein? Mas eu nunca pensei nisso, né, cara? Que coisa, hein? Você já pensou em ser policial? Nunca pensei nesse desastre. Investigador? Na verdade, o cara não me passou confiança e não, Maria, e não você aceitei. sentiu de longe que ia dar um problema grave. A única coisa que eu senti na conversa é que podia dar o problema como deu pro Mano. Ou seja, que eu chegava um momento, eu tiro o cara, é porque não tinha nada, a conversa era tão assim, vazia, mas aí não me convenceu. Então isso, claro, o futebol a gente não pode nunca dizer não para as coisas, né? A gente não pode mais... eu acho que tem que se mudar muita coisa. Muita coisa que está no futebol eu não concordo, entendeu? Então eu não sei se eu... Por isso que na época, eu mesmo dizia, não sei se eu posso ser técnico na seleção brasileira. O Juninho do Samba, ele questiona o seguinte, você dirigiria a seleção mesmo sabendo que quem convoca são os patrocinadores ou que os patrocinadores exigem que determinados jogadores que vão estar na seleção precisam ter um determinado apelo publicitário? Não, primeiro que eu nunca ouvi isso, né, das pessoas que trabalham na seleção brasileira, porque eu convivo com muitos deles, e aí que eu não teria chance nenhuma mesmo. se falasse, o plano é assim, Muricy, eu que convoco, não, então você... Mas eu acho que não é assim. Pelas pessoas que eu trabalhei no futebol, que trabalharam na seleção brasileira, nunca falaram disso, entendeu? Que lá, isso o cara é livre mesmo para escalar e para convocar quem ele quiser. Eu acho que aí é aquela confusão daquele contrato que exige a seleção principal, e a seleção principal escolhida pelo treinador. Claro. E hoje, por exemplo, a seleção principal do Brasil é o Neymar. Tendo o Neymar, não tem problema nenhum. E nenhum técnico com um pouquinho de raciocínio deixaria de convocar o Neymar. Então, acho que é mais ou menos por aí. O contrato é muito claro, se você interpretar o contrato. Se o Neymar não jogar, cai a cota. Isso. Porque é isso mesmo. Se você levar a seleção que está disputando o Pan-Americano. Você tem 4, 5 jogadores badaladíssimos, não vai um, vai outro, porque está com a virilha machucada, enfim. Mas é uma seleção de porte. Hoje, qualquer seleção brasileira que não tiver o Neymar, vai ter problema de cota. Isso não é a menor dúvida. Deixa eu ver se eu entendi. Se você pegar essa seleção, que nem o Flávio falou... Pan-Americano. Está disputando o Pan-Americano e colocar o Neymar... Pode jogar na Inglaterra, Teoricamente, Chico, teoricamente, sim. Porque o que interessa para quem promove o evento é ter o time principal. Isso que o Flávio falou, na verdade, para quem promove o evento hoje, o jogador brasileiro é o Neymar. É o Neymar. Os outros ninguém conhece. É o Neymar. Inclusive... Conhece sim. Pode não ter o apelo que tem o Neymar, mas quem não conhece um Thiago Luz... Não, mas conhece até a página 2. Mas não ia diminuir a cota porque não vai o Thiago Silva, né? Agora, se o Neymar... vai jogar lá, tem apelo. É para evitar a coisa que aconteceu, por exemplo, com o Vanderlei, comigo, com seleção do interior da Federação Paulista de Futebol, com a seleção brasileira, aquela coisa toda. Qualquer coisa era a seleção brasileira. Então é mais ou menos nessa linha aí. Quando desembarcou. O Edu não teve aqui, não falou que uma vez confundiram ele com o Pelé? E aí ele jogou, os caras pensando que ele era o Pelé. Quando desembarcou a seleção do interior, seleção da segunda divisão do interior, vestindo a camisa amarela da seleção brasileira, que a federação fez me engana que eu gosto, né? Trocou a camisa, porque a camisa da seleção paulista é camisa branca com as cores do estado de São Paulo. Vermelho, vermelho e preto. Aquele escudo. Eles colocaram a camisa amarela, igualzinha a camisa brasileira, com o escudo
do estado de São Paulo, para enganar o pessoal lá da Ásia. Quando desembarcou, toda a imprensa esperando a seleção, e aí perguntaram para o intérprete, cadê o Zico e o Sócrates? Aí o intérprete respondeu, só não vieram o Zico e o Sócrates. Os outros estão todos aqui. Estão todos aqui. A minha era vendida como seleção brasileira, mas tinha listrinha lá que eu fui. Fala, Godoy. Bom, Muricy, você pega do primeiro até o 10º aqui na classificação, só tem quatro técnicos considerados aqueles que já foram, ainda são tops no Brasil. Levi, Tite, o Osório pode ocupar essa condição por ter sido importado e o Marcelo Oliveira. Outro dia o Daniel Alves participou do programa A Bola da Vez na ESPN e falou a respeito da condição que é o nosso técnico. Então, no Brasil, convoca-se uma seleção europeia e dá para um treinador brasileiro fraco em clube, um trabalho em clube fraco, embora tenha feito um bom trabalho em seleção. Você é discípulo de Tele Santana. De vez em quando a gente ouve uma classificação, uma colocação muito negativa a respeito de superado, está superado, o técnico fica superado. Você assistindo agora com muita tranquilidade, assistiu o Copa América, sucesso dos técnicos argentinos, a nossa condição de mercado em termos de exportação do nosso técnico. Você agora teve na Itália, deve ter feito um cursinho lá rápido, igual os outros colegas nossos. Não, foi passear. De jeito nenhum. Qual é a condição hoje do nosso técnico, Muricy? Realmente ele está abaixo, está atrás de conhecimento, ou é a organização, a estrutura do nosso futebol que não permite que o nosso técnico seja também um técnico, entre aspas, europeu? Não, eu acho que nós temos bons técnicos. A nossa organização é muito ruim. Existe muita gente no futebol que está lá por algum motivo, mas não porque tem conhecimento. Eu acho que a grande diferença da Europa com a gente aqui é a organização do clube que passa essa responsabilidade para o jogador. Tanto é que o jogador brasileiro, quando sai para a Europa, fica mais obediente, fica mais disciplinado. Por quê? Porque o clube exige muito isso, né? Nós brasileiros somos assim, ou seja, mesmo assim o nosso povo, né? A gente é mal educado mesmo. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente não faz as bobagens que a gente faz aqui, né? Porque sabe que lá é complicado o negócio. E para o futebol é igual também. Vem de cima, entendeu? Lá o cara, eles pagam você, mas você tem que dar a resposta. Não tem esse negócio de mais ou menos. Tem que ser disciplinado. Porque a estrutura é disciplinada, entendeu? Nós temos essa dificuldade aqui de passar muito a mão na cabeça do cara, entendeu? Mas a maioria que está é gente sem convicção. Por isso que tem essa troca de técnico toda hora, né? E, claro, depois você toma de 7-1, a culpa sempre é do técnico, né? Nunca é de ninguém a culpa, né? Agora você vê a situação de alguns dirigentes nossos, vê se tinha alguma culpa. Vê onde que eles estão. Então nós temos que repensar, porque senão fica uma coisa que estão batendo só nos técnicos, e aí fica muita gente que faz mal futebol, fica na boa. Verdade. Entendeu? Não é mais amplo isso. Isso é mais amplo, é a base, que tem bons treinadores, também bons caras que trabalham na base, mas a estrutura também não é boa, tem muita coisa errada também. Muita negociata. Muita negociação, muito empresário perto, a lei acho que tem que mudar também, para ajudar os clubes formadores, que são os pequenos. Então não se pode, está muito simples as coisas. Em vários programas eu estou indo e estou falando a mesma coisa, porque está muito chato, porque a gente liga a televisão, o programa de futebol, porque é o técnico, porque é o técnico, porque é o técnico. Não é isso, tem muita coisa ainda. Claro que nós temos que melhorar, já conversei até com o Gilmar, pedi para ele que está mais perto da CBF lá, de fazer um curso mais longo, de trazer os treinadores lá de fora, porque a gente não pode ir. O que vai para fora é mentira, né? Que é um negócio que vai lá, fica lá, olha o cara 1 minuto, tira a fotografia com o cara, é o vinho diferente, já fiz um curso. Mentira, cara, isso é uma mentira. Os caras não deixam eles chegarem perto do bairro, né? Então, e também porque pode ser também que a gente veja coisa lá que não é boa também, viu? Certo. Meu treinamento você foi lá ficar lá comigo um tempo. Toda hora o cara, pra mim eu acho assim, o estágio, igual fizeram vários comigo aqui no CT, é no mínimo 15 dias que o cara tem que ficar lá, ou 10 dias, ver tudo. Ver tudo, ver treinamento, ver palestra, ver tudo. Ver o que é mesmo. Agora ir lá, tirar uma fotografia com o cara e já viu que, sabe, não dá, né? Isso é uma mentira danada, né? Então eu acho que precisa melhorar bem a formação dos técnicos, tudo bem. Mas tem que melhorar
tudo no futebol brasileiro. Não é só os técnicos que tem que melhorar. Tem que melhorar tudo. E nós estamos só batendo numa coisa fácil. Está sendo simplista as coisas, principalmente vocês que falam de futebol. Principalmente a imprensa nossa. É muito simplista. Ah, porque o técnico. E o resto? Então a gente vem muito mal, a gente vem mal em tudo, cara. É muito negócio. O futebol é um negócio, futebol tudo bem. Mas só que tá um negócio muito bravo, o negócio. O cara faz qualquer coisa. É negociata, né? O cara qualquer coisa, moleque de 15 anos, não quer mais jogar no profissional. O moleque ele quer jogar fora. Mas por quê? Porque o cara, o empresário dele, faz isso. E a lei permite. Eu já vi garoto chegar com 18 anos, pôr a faca no pescoço do dirigente e falar assim, ó, se você não me der tanto, eu vou embora para um time da Europa. Aí acontece, o dirigente fica com medo de ser criticado, né, de perder um grande jogador e dá. Ou senão o moleque vai embora mesmo, entendeu? Então tem que se rever, tem que se conversar. Não pode ser fazendo tão simplista como a gente faz num programa de televisão. Muricy, nessa entrevista citada pelo Godoy, do Daniel, ele falou que o Guardiola teria, de alguma maneira, chegado à CBF. Acho isso meio, enfim, uma história a se confirmar. Mas, enfim, o que ele falou é que chegou até a CBF a ideia de que ele gostaria de treinar a seleção brasileira na Copa do ano passado e que o presidente da época, que era o Marinho, não aceitou. Ele achou que não era o caso. Você entende que essa atitude, especificamente essa do Marinho, e tendo acontecido essa história, foi correta? Não seria bom ter o Guardiola como técnico da seleção? Se isso for verdade, porque no futebol... Claro, lógico. Você falou uma coisa, é verdade. Não dá para você fechar uma opinião, porque é 10% que a gente sabe só. 90% ele não sabe o que acontece no time de futebol. É verdade. Ninguém sabe, o torcedor não sabe, vocês não sabem, ninguém sabe. É coisa séria que acontece lá, ninguém sabe. Se fosse, né, verdade mesmo, se chegasse isso no Marinho, está aqui, ó, o Guardiola quer treinar a seleção brasileira, e ele não aceitou, aí está errado. Porque uma oportunidade dessa de ter um cara como esse, desse nível, né, ia ser bom para todos nós também. Mas as histórias, às vezes, são contadas diferentes. Às vezes não chega assim no presidente, entendeu? E eu duvido, sinceramente, se o cara falar, não, eu não quero o Guardiola. Eu não sei, sabe? Então as histórias também são contadas... Também estou achando estranho isso aí. É estranho, sabe? Então a gente... Porque como o Marinho está lá, sabe, numa situação difícil, então fica fácil de chegar aqui, não, o Marinho não sabe nada, tá? Sabe? Ele tem muitas coisas erradas mesmo, mas... Isso eu não sei, eu não posso afirmar. Dar um testemunho pessoal aí. Eu não posso afirmar, mas se acontecesse, seria ótimo. Eu posso dar um testemunho pessoal. Quando surgiu essa conversa de que viria um treinador estrangeiro para a seleção brasileira, eu tive a oportunidade de perguntar isso para o Marinho, né? Aqui mesmo na casa dele, aqui pertinho, e eu perguntei para ele, é verdade que o senhor está atrás de um treinador estrangeiro, que seria o José Mourinho, que na época se dizia que era o José Mourinho. Ele falou assim, ó, posso garantir para você que ele falou desse jeito, o treinador da Copa do Mundo será brasileiro. Era o Mano Menezes que era o treinador. Aí eu falei assim, mas e esse boato? Ele até fez um teatro, bateu na mesa, falou, não, Copa, o treinador brasileiro não fica devendo nada para o treinador do exterior. E eu quero um brasileiro para dirigir a seleção brasileira na Copa. Eu falei, tá bom, então... Eu tenho esse depoimento. Só precisa ver se realmente houve essa... Por que o Guardiola ia querer dirigir a seleção brasileira? Tem muita lenda. Ele ia receber o dinheiro se fosse vencedor. Por que isso? Parece que ele é um Zé Mané. Aí já é demais, aí, né? calma, aí é demais. Sabe o que é isso? Ele vinha aqui pagar para dirigir, calma aí. É como se o futebol brasileiro fosse a salvação da vida dele. E a conversa mole isso aí, né? Já não falaram que ele disse que se baseou na seleção de 82, seleção de 60, 69, 70. Não é verdade. Não é verdade. Isso é futebol de boca, né? Ele viu falar, mas a formação do Guardiola é toda Holanda. É Johan Cruyff, Van Gaal. Claro, é isso mesmo. É rápido. Eu só queria dizer o seguinte, se for, usando o termo do Muricy, se for verdade e tal. Primeiro, o Daniel Alves sabe que a seleção já faz parte do passado para ele. Agora falar é uma moleza desgraçada. Outra coisa, o mesmo Daniel Alves que disse que perder de 7-1 é a mesma coisa que perder de 1-0. Aí já chutou o pau da barraca. Aí vem falar esse negócio porque ele já sabe que já não faz parte mais da seleção brasileira. Qualquer técnico que for para lá dificilmente vai chamá-lo. E outra coisa,
Quando se falou que ele chegou a dizer, olha, o Guardiola viria até de graça, depois só com um compromisso, imagina, contrato de produtividade. Se ganhar, vai receber se realmente chegar ao... Eu acho que não, acho que ele poderia até ser contratado ganhando um dinheirão. Sabe como? Onde é que você vai buscar dinheiro? É só parar a CBF de pagar o mensalão para os presidentes das federações. Eles são 27 federações. Multiplica quanto eles recebem por mês a título de ajuda de custo, suspende o mensalão, sobra todo esse dinheirão. Dá 2.700.000. Pronto, você contrata o Guardiola, ele desembarca amanhã. O subliminar da história é o seguinte, o Guardiola é um Zé Mané que precisa da seleção brasileira, que hoje está em 6º ou 7º lugar no ranking da FIFA, para se consagrar. A brincadeira, né? Você está de brincadeira. Olha quem é o Guardiola, gente. Para os jogadores também, são responsáveis por esse 7-1 também. Lógico que são, muito. Porque senão fica essa coisa de eles começar a jogar para cima dos técnicos só. Né? Muito, claro que sim. As conversas são essas. Claro que sim. Aí fala do Guardiola, é fácil, né? Então, eles também são responsáveis por esse muito. Mas essa postura, como o Muricy lembrou, vamos dividir a culpa, mas é que essa postura, os técnicos não voltam mais. Os jogadores continuaram sendo convocados. Se fecha o pacote e fala, ó, quem estava nesse pacote do 7-1, tchau. Nunca mais. Porra, e puniria todo mundo. É verdade. Até a torcida que estava lá não entra mais no estádio também. É tudo pé frio. Pé frio, Aí, agora, aqui no campeonato. Bom, o Marcelo, bicampeão, dispensado. Aí vai Luxemburgo pra lá, dispensado. Ele foi pra lá, já entrou na Real de novo o Cruzeiro do Marcelo. Aí, Cristóvão no Flamengo. Dorival Júnior, contrato de 2 anos e meio. Por que vai fazer um contrato de 2 anos e meio com o treinador? Se ele perder 4 jogos, já tá desempregado. Porque fica fácil pra caramba colocar a culpa. Muricy, não tá dando certo. Saiu o Muricy. Só deu um pouquinho certo com o Milton Cruz, que tá aí nessa condição. Chegou o Osório agora, se não pega esses pés de rato, esses time mortinho que estão aí, já tava com a corda no pescoço, com a mala lá no terminal Tietê. Para pegar aquele ônibus vermelho. Não, azul. É Congonhas, vai ter que pegar o avião. Para pegar o ônibus para ir lá do aeroporto service lá para Cumbica. Então, centraliza em cima do técnico, porque fica fácil. Trocou o técnico, agora vamos lá de novo. Paga muito para ter como escudo, não precisa organizar. É fácil, né? Então, aqui. Campeão paulista, Marcelo, não serviu para nada, que o Santos foi campeão paulista, o Dorival foi carioca também, o Dorival foi carioca também, e tá tudo fora. Ainda continua só punindo o técnico. Só punindo o técnico. É o modo expiatório. Servindo de para-choque, de escafandro, claro, de armadura, não dá para incompetência. Não precisa organizar, exatamente isso. Né? Dá tempo de fazer aquela perguntinha que você queria fazer para o nosso Muricy. Que legal. Sabe o que é, Muricy? Que a Ângela Ferreira de Lima pergunta. Primeiro tem o Jairzinho, que jogou com você no Dente de Leite. Ele fala que... Quem é? Jairzinho. É o Jair Bala, que trabalha hoje no Jockey Club, assessor de imprensa lá. Ele te manda um abraço, fala que o futebol está muito chato sem você, competência e correção são as marcas registradas do Muricy Ramalho, e todo mundo aqui também mandando e-mail elogiando o trabalho do Muricy Ramalho e sentindo muita saudade dele no futebol. Mas a Ângela Ferreira de Lima pergunta, quer saber sua opinião sobre essa nova medida que os árbitros brasileiros estão adotando para resolver o problema de reclamações nos jogos. Então, que a gente está vendo com muita frequência distribuição de cartões e expulsões nas partidas de futebol. O que você acha disso? Se você acha que isso resolve os problemas dentro de campo ou que isso prejudica a partida e a história do futebol? Pelo que a gente está vendo, acho que está ajudando porque o tempo de bola no jogo está melhorando, né? E também eles não estão apitando qualquer faltinha, mas a gente, além de eles estar punindo o jogador, eu acho também que eles têm que melhorar bastante também a arbitragem, né? Porque as escalações que a gente está vendo no fim de semana e o que eles estão fazendo também a arbitragem. Agora, eu acho que foi bom, porque muita reclamação de técnico, muita reclamação de jogador pondo o dedo na cara do árbitro, tá? Eu acho que está certo. Claro que às vezes, né, exagera um pouquinho, que não pode nem olhar para o cara e já toma o cartão. Mas eu acho que num todo, acho que foi bom. Ô Muricy, você falou que volta ano que vem, necessariamente como treinador, ou você toparia, por exemplo, ou pensaria nesse momento, você está ficando velhinho, 60 anos e tal, em ser, por exemplo, um supervisor, um coordenador, o que passa? Com autonomia, né? Claro. Não é pôr o cara lá e quem manda é o dirigente, não. Tem que ficar com autonomia. Você chegou a pensar nisso? Cheguei a pensar nisso, claro, com certeza. Porque existe esse meio campo, precisa de alguém ali
com um pouco de experiência, que conheça futebol, né, que tenha ali a vivência, né, mas só que é o seguinte, tem que ser com autonomia, né? Que ele possa resolver, diretor técnico. Isso aí, que ele possa contratar o técnico, né? Que ele possa, na hora de querer mandar embora, porque a pressão, porque sempre assim, é povo emocional, né? Que ele possa dar opinião se realmente o técnico é bom. Às vezes o cara não está no bom momento, mas ele é um bom técnico. Agora, precisa saber, tem gente lá que saiba que ele é bom técnico ou não. Claro, porque tem que entender, né? Porque às vezes o cara ganha também e não treina. Então, você tem que saber se o cara é técnico. Mas não se sabe no Brasil, né? Tudo pela emoção. Tá ruim, tira o técnico. Esse cara teria, na sua cabeça, teria autonomia para fazer as contratações? Trabalhar com uma verba, ele contrata, ele dispensa, ele vende? Ele contrata junto com o técnico, ele dispensa, claro, com certeza. É como eles chamam na Europa, lá, o coach, né, que eles falam, né? É o cara que trabalha, ele tem orçamento, né? E eu acho que tem que gastar isso mesmo, é o que tem. Agora, ele junto com o técnico contrata, né? Um só também, eu não acredito muito também, não. Eu acredito na companhia do técnico, junto com esse cara que conheça futebol. Porque a grande verdade é que tem muita gente aí no futebol que conhece muito pouco, cara. Quase que a maioria, né? Essas mudanças é falta de convicção, cara. Eles contratam no momento da emoção, aí dá a emoção de novo, eles trocam de novo, entendeu? Isso é falta de convicção, né? Não tem negócio, eles não tem negócio, esse negócio de falar trabalho e planejamento é mentira, não existe. No futebol brasileiro não existe isso aí. Isso é uma baita mentira. Depende da bola bater na trave e entrar ou bater e sair, pô. Esse é o planejamento. Esse é o planejamento. Se ela bater entrar, tá tudo certo. Se bater e sair, já vamos ver no domingo lá, acho que esse cara já não vai dar. Mas peraí, você contratou o cara agora há pouquinho? Como é que você contratou o cara? Por quê? Por informação? E aí você contrata um outro com um perfil completamente diferente. Diferente. Que é muito doido. Mas às vezes é porque, sinceramente, às vezes o cara tá lá, ouve vocês, ouve a opinião de alguém e contrata assim também, sabia não? Ouve a opinião para pressionar o técnico. Ah, pô, estão pedindo para gente tirar. Tira. Então é muito Tem técnico que cai pela imprensa. O Gareca foi retirado pela imprensa. A torcida do Palmeiras nunca reclamou do Gareca. E contrata também por imprensa também, entendeu? Tá errado. Então, nós estamos... Por isso que eu falo, a discussão que a gente tem que ter no futebol brasileiro não é só a coisa simples do técnico, né? Então tem muita coisa errada que só como? É que acabou a Copa do Mundo, tomamos 7. Depois de um mês já tinha um novo técnico e novos jogos. Tinha que parar o futebol brasileiro. Claro. Vamos se reunir aí todos os segmentos, não só treinador, não só todos, dirigente, imprensa, todo mundo tem que falar. E aí vamos tentar resolver, aí, ver se consegue mudar a lei, trazer os formadores de jogadores que eram os pequenos, que hoje não formam mais porque não tem condições de segurar os meninos. Então, sabe, é uma coisa mais ampla do que a gente faz simplesmente aqui.